Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já se sentiu profundamente desanimado com uma situação? Certamente que sim, não é? São muitas as situações em que nós nos sentimos desanimados, desestimulados, com vontade de jogar tudo para o alto e desistir. Mas nem sempre essa vontade vem acompanhada da ação, né? Às vezes é só coisa daquele momento, coisas assim que no auge, né, do momento, da circunstância, você se sente assim frustrado, cansado, né, abatido com aquilo, mas passa. Às vezes, o desânimo é tremendo, é grande demais, mas você não tem como desistir. Você não pode jogar a toalha. Você tem que prosseguir, apesar desse desânimo. Mas para outras pessoas, né, para algumas pessoas, o desânimo vem e não há outra saída, eles não conseguem ver outra saída que não seja parar no caminho e desistir. Quando eu pensava sobre isso, né, sobre essa introdução, eu me lembrei de um texto que não é que nós vamos meditar nessa noite, mas um texto de Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Então, antes da gente continuar na meditação, né, do texto que eu preparei para esta noite, lembre-se disso. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Mas vamos voltar, né? Algumas pessoas param e realmente desistem. Agora me responda uma coisa. E você? Quando você está assim, quando você está profundamente desanimado, angustiado, desestimulado, o que você faz? Diante de quem você comparece? A quem você busca aí respostas, soluções ou fortalecimento? Muitas vezes nós nos limitamos a dizer: Deus sabe. Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe a minha situação, Deus sabe. É verdade, Ele sabe de todas as coisas. Mas você sabe o que Ele deseja que você faça nessas situações? Você já apresentou diante dele aí o que está causando essa sua prostração, esse seu desânimo? E já parou para ouvi-lo? Atendê-lo? Eu gostaria de falar com vocês nessa noite acerca disso. Que nós não podemos parar. O desânimo pode até vir com as situações difíceis, né? Há 15 dias atrás, eu me deparei com uma situação assim, que me deu um profundo abatimento. Mas nós não podemos parar na caminhada, a despeito disso. Temos que avançar e precisamos pedir que o Senhor nos ajude a cumprir a missão, a completar a carreira. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Nós vamos fazer a leitura de Jeremias capítulo 12. Olha o que nos diz Jeremias. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo,
falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão frutos, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas, correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies dele, ainda que digam coisas boas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A quem mais eu amava, entreguei nas mãos de inimigos. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, com a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois, ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e da casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram a meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Eu li todo o capítulo 12 de Jeremias, né? E eu meditei, né, esses dias, né, pensando no texto, justo és, Senhor. E quando o Senhor começa a responder, isso é Jeremias dizendo ao Senhor, e a resposta do Senhor, né, quando começa a falar, Jeremias, se te fatigas, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Jeremias, né? Nós temos aí, né, o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias, né, um outro livro dele. Ele teve um ministério prolongado, né, o ministério de Jeremias durou mais de 40 anos, né, estendeu-se desde o ano de 625 a.C. até pouco tempo depois de Judá deixar de ser um estado, né, em 586 a.C. Ele teve aí
um ministério muito longo e ele viu uma apostasia religiosa muito grande acontecendo, né? Ali sob o reinado de Manassés, né? E aí depois nós tivemos uma reforma religiosa no governo de Josias. Mas Jeremias, ele percebe aí que o coração do povo não mudava, né? Após a morte aí de Josias, a Babilônia ela vai dominar. E Jeremias continua lá o ministério dele, né? Falando aí acerca de que a nação deveria se submeter à Babilônia. E aí a gente vê a nação se perdendo completamente, né? A apostasia galopando, a fraqueza política, o que finda aí da nação indo realmente para o cativeiro. Mas ele, no seu ministério longo, apesar dos momentos assim de questionamento, dos momentos de desânimo, de solidão, ele conclui o seu ministério, tal qual o Senhor determinou. E não foi fácil, né? Quem aí não fez a leitura, né, de Jeremias, né, e dos livros históricos que vão falar aí acerca do ministério de Jeremias, deve fazê-lo. E nós começamos aí com uma colocação de Jeremias diante do Senhor, diante de Deus. Jeremias, ele está profundamente inquieto. A despeito aí da sua pregação, a despeito do seu ministério, daquilo que o Senhor colocava para ele falar ao povo, e ele realmente o fazia. Ele começa a questionar o Senhor, por que que os ímpios prosperam? É essa a queixa dele. Por que que os ímpios prosperam? Há aí uma inquietação. Há aí um desânimo. Há algo que está povoando a sua mente e o deixa inquieto. Senhor, vem cá, me responda uma coisa. Por que que os ímpios prosperam? Deixa eu me dizer uma coisa, né? Ele faz esse questionamento diante do Senhor, mas ele faz aí de uma forma reverente. Ele sabe diante de quem ele está. Mas ele vai colocar para Deus aquilo que está afligindo, aquilo que está trazendo desânimo para ele. Ele vai dizer, olha, Senhor, justo és quando entro contigo num pleito. Esse pleito aqui significa lá uma contenda judicial. É claro, né, que ele não tinha como ajuizar uma ação aí contra Deus. Mas ele vai diante do Senhor e apresenta os questionamentos a quem? Ao Senhor, que é justo. Deixe-me dizer uma coisa. A despeito do que você está sentindo, você não pode duvidar
de que Deus é um justo juiz. Por que os ímpios prosperam? Nos lembra, né, Asaf, né, no seu salmo também questionando o Senhor acerca disso. Ele vai dizer, olha, eles foram aí plantados pelo Senhor e cresceram. Prosperaram. Mas apesar disso, apesar de darem frutos, né, apesar de crescerem, não são frutos perfeitos. Porque essa nação ímpia aí está com o seu coração longe, distante do Senhor. E o Senhor sabe disso. São pessoas que estão falando do Senhor com a sua boca, mas o seu coração está distante de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para você nessa noite. Aquilo que a nossa boca fala acerca de Deus, o nosso coração precisa estar inteiro também para com o Senhor. Eu posso orar, eu posso cantar, mas ainda assim, o meu coração não está em sinceridade com o Senhor. E deixe-me dizer uma coisa para você nesta noite. Um coração sincero diante de Deus o obedece. Traz a sua palavra para a sua vida, para o seu coração e a cumpre. Então reflita se o que tem saído da sua boca não são palavras vazias, religiosas. Sacrifícios, juramentos, orações não têm eficiência. Se o coração da pessoa estiver, se o coração da pessoa não estiver inteiro para com Deus, rendido para com Deus. Você já viu alguma oferta, algum sacrifício aí desses que eram oferecidos no Antigo Testamento? Você já viu alguma oferta viva? Não, né? Eles eram mortos e oferecidos em sacrifício. Isso quer dizer que a nossa vida como oferta diante de Deus precisa estar rendida, morta para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, para vivermos e fazermos aquilo que o Senhor deseja. Não podemos estar na mesma conta que esse povo, que Jeremias fala. É muito fácil estarmos aqui e olharmos para os erros, né, do povo no passado, mas que o Senhor nos ajude a não olharmos para ele e esquecermos de olhar para as nossas vidas. Jeremias vai dizer, tu, Senhor, me conheces. Jeremias tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia o Senhor e era conhecido também de Deus. Ele estava cumprindo aquilo que Deus queria e ele sabia. E você também pode saber, lendo aí os seus textos, de que o seu ministério não foi fácil. Não foi um ministério fácil. Pelo contrário, inúmeras dificuldades ele passou e ele está dizendo, Senhor, tu me conheces. E aí ele faz a queixa, Senhor, mas até quando?
Até quando essas coisas vão continuar assim? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? É a queixa dele diante de Deus. Mas Deus começa a respondê-lo a partir do verso 5. Deus começa a responder a Jeremias fazendo uma pergunta a ele. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Uma corrida a pé, né? O que o Senhor estava querendo mostrar ou falar para Jeremias? Olha, você está vendo aí obstáculos. Você está vendo aí os problemas, esses que vocês estão aí enfrentando na sua terra natal. Isso não se compara com os problemas que estão por vir, não. Você vai ter aí que lutar com os reis e falar a eles. Você vai encontrar problemas diante dos reis de Judá, da Babilônia, né? A referência a cavalos são a eles. Se você está aí cansado, com problemas, com obstáculos menores, o que você fará quando os maiores chegarem? Ele vai falar aí na segunda metáfora que ele vai utilizar, que ele teria que enfrentar problemas aí ao proclamar a mensagem aos líderes religiosos. E o que ele faria quando tivesse aí que enfrentar oposição maiores? Floresta do Jordão tinha muitos animais ferozes. A própria estrutura, né, que aquela mata se portava, crescia, favorecia aí a presença desses animais ferozes que iriam devorar. O que você vai fazer quando estiver, então, diante de opositores maiores, severos? Deus então vai dizer para Jeremias que ele estava vendo todas as coisas. Vai dizer que apesar dele amar aquela nação, né, a partir do verso 7, que apesar dele amar aquela nação que era amada, aquela nação estaria passando pela disciplina, sim. E Deus iria trazer aqueles que estariam corrigindo a sua nação. Os pastores, que ele vai dizer aí, se referem aí aos reis estrangeiros que estariam julgando a nação por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas haveria um tempo em que a sua nação, a nação que Deus amava, se voltaria para Deus.
lembraria do Senhor, passaria pela disciplina e aprenderia com ela. A partir aí do verso 14, depois desses oráculos condenatórios, né? Que Deus mostra a Jeremias que aqueles que estavam errando, eles seriam castigados. Deus garante a Jeremias que no meio deles haveria um remanescente fiel a Deus, que estariam se voltando para o Senhor. E aí aquelas nações que julgaram a nação amada de Deus, eles seriam julgados também. E o Senhor espera que essas nações também aprendessem a amá-lo, através da ação aí do seu povo restaurado. A sua nação seria restaurada. E se eles se voltassem para Deus, seriam edificados novamente. Seriam edificados novamente. A essas nações, como a nação de Deus, eles são aconselhados a aprenderem o caminho do Senhor. Se as nações fizessem isso, se elas se colocassem sob a aliança, né, como o texto diz, jurando pelo seu nome, pelo nome do Senhor, elas seriam edificadas. É um chamado para que as nações compartilhem com a salvação de Israel. Bonito o texto, não é? Mas o que é que esse texto aí tem a ver? Foi uma palavra de Deus, uma resposta de Deus a Jeremias para um momento em que ele vivenciou. Deixe-me dizer para vocês algumas coisas antes de nós encerrarmos, né, a mensagem desta noite. A despeito da situação que você esteja vivendo, reconheça o Senhor como justo em todos os seus atos. É isso que Jeremias faz no capítulo 12. É isso que ele faz. Às vezes nós nos desanimamos com Deus porque achamos que ele falhou com a gente. Deus é justo. Aproxime-se dele, reconhecendo quem ele é. Jeremias fez isso. Outra coisa que eu consigo olhar para o texto e ver que eu preciso trazer para a minha vida. Eu preciso, na minha relação com Deus, colocar para ele exatamente aquilo que tem me afligido. Aquilo que eu acho, né, aos meus olhos, muitas vezes, que é injusto. Ele disse isso. Por que prospera aí os perversos? Por que eles vivem em paz? É claro que ele deveria estar aqui pensando aí nos seus inimigos pessoais, né? Naqueles que estavam ali tentando destruí-lo, da sua própria nação.
Eram pessoas que estampavam aí uma vida de hipocrisia. E isso contrastava com a sinceridade do profeta. Mas ele apresentou a causa diante de Deus. A outra coisa que eu continuo olhando para o texto e vendo, e quero trazer para a minha vida e para a sua vida nesta noite, é que Deus jamais vai nos deixar sem respostas. Ele vai falar. Precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir. O verso 5, que é assim que Deus começa a resposta para ele, eu quero dizer para você isso hoje. Nós não podemos ser vencidos pelas menores provações diárias. Nós precisamos resistir firmemente a essas tentações cotidianas. Porque nós temos uma carreira aí a percorrer, a vencer. Nós precisamos enfrentá-las e permanecer em pé diante do Senhor e continuar a obra. Precisamos lembrar, e o texto vai nos mostrar isso, que Deus está no controle de todas as situações, que nada foge ao seu controle. E que aquilo que ele tem proposto e planejado vai se cumprir. Precisamos ver aí quais são as decepções, quais são as tristezas, quais são as dificuldades. Mas precisamos olhar para além, sabendo que o Senhor é aquele que nos dá força, ânimo, fortalecimento para cumprirmos a missão que Ele tem. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. O Senhor nem tarda e nem falha. O Senhor faz no tempo que lhe apraz. A nós compete confiar e aguardar no Senhor. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a confiar no Senhor e recebermos dele o ânimo, o fortalecimento necessários para cumprirmos a missão. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima.